Bom dia, irmãos e irmãs em Oxalá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Michel Oriscov, sou médium bandista e falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No vídeo de hoje nós iremos abordar um assunto um tanto delicado, mas que se faz presente dentro da nossa Umbanda em nosso amado país. Nós trataremos do assunto que diz a respeito ao seguinte: por que numa casa de oração, num terreiro, os meus orixás são uns e em outros terreiros outros orixás? Recentemente nós tivemos a experiência de ver uma colega nossa que frequentava uma casa de oração, e na antiga casa de oração, através do jogo de búzios, né, foi aberto o jogo de búzios e foi efetuada a leitura que ela tinha um orixá de frente e um orixá de juntó. E ao adentrar em outra casa de oração, no jogo da lobaça, no jogo da cebola, foi definido outro orixá de frente e outro orixá juntó. Por que isso acontece? Bom, meus amigos, nós temos que entender o seguinte: a Umbanda ela possui um caráter universalista e nem toda casa de oração cultua os mesmos orixás de outro. Existem casas, terreiros que têm uma raiz africana muito forte, que cultuam 16 orixás, o sangue incluso entre esses 16 orixás. Na Umbanda Sagrada, cultua-se 14 orixás, 7 orixás masculinos, 7 orixás femininos. Na Umbanda Esotérica de Mata Silva, cultua-se apenas 7 orixás. Na Umbanda Mirim, trazida por Benjamin Figueiredo, cultuam-se apenas 9 orixás. Portanto, meus irmãos, pode ser realmente que aconteça isso. Pode ser que numa casa, num terreiro, você tenha a leitura de um par de orixás, em outra. Por quê? Porque as casas são diferentes. Nós pedimos aos irmãos que estão iniciando na Umbanda que tenham muito cuidado antes de pedir para abrir quais são os seus orixás. Os médiuns mais novos, eles anseiam para saber quem que é meu pai de frente, quem que é meu juntó. E muitas vezes você nem sabe se você vai permanecer naquele terreiro por muito tempo. As coisas na vida da gente que é médium acontecem no tempo certo. Elas não atropelam a nossa vida, elas vêm devagar, aos poucos. Muitas vezes você passa por 3 ou 4 terreiros até encontrar um que realmente case com a sua personalidade. E lembre-se, o fato de você não dar certo num terreiro não significa que você é má pessoa. É igual trabalho. Às vezes você não dá certo numa empresa, você não dá certo numa função, mas em outra empresa, em outro cargo, em outra função você dá certo. Com os terreiros funciona a mesma coisa. Nem sempre o fato de você ter saído de um terreiro, de você ter saído de uma casa de oração, impõe que você é um mau médium. Não. Muitas vezes aquela casa não combina contigo. Combina com outros, mas não com você. E daqui a pouco você vai, encontra outra casa, outro terreiro, e ali você se identifica, ali você cria raiz. Então o que nós pedimos? Antes de você criar raiz, antes do médium criar raiz numa casa, se identificar com a casa, nós pedimos para quê? Não peça a leitura dos seus orixás. Não anseie, porque você pode se desapontar, você pode se decepcionar. E isso é muito triste, confunde muito, principalmente a cabeça de médiums mais jovens. Ah, meu Deus, Michel, lá eu era filho de Oxóssi com Oxum e aqui eu sou filho de Xangô com Iemanjá. E a pessoa fica com isso na cabeça todo santo dia martelando. Ah, porque quem que está certo, quem que está errado? E muitas vezes isso ocorre por quê? Porque num lugar cultua-se Oxum, no outro não. No terreiro que eu frequento não cultua-se
Oxum não faz parte das 7 linhas. Apesar de que, na hora de jogar a lobaça, Oxum está presente. Tem lugares que cultuam Omulu e não cultuam Obaluaê. Tem lugares que cultuam os dois. Tem lugares que não cultuam nenhum dos dois. Cultuam Iorimá e o Fá. É a linha das almas, dos pretos velhos. Então, meus irmãos, pode jogar o Búzios, pode jogar a lobaça e aparecer Iorimá para aquela pessoa. Em outra casa pode aparecer o Baluaê. É isso que nós estamos querendo passar para vocês nesse dia de hoje. Tenham paciência. O fato de dar diferente as leituras, né, dos orixás de uma casa para outra, isso acontece porque as casas atuam de forma diferente. Outra coisa, as pessoas, para jogarem principalmente búzios, tá? Elas precisam ter experiência, precisam ter vivência prática. O próprio Norberto Peixoto fala isso. Precisa ter pelo menos 15 anos aí de vivência para você poder abrir o jogo, poder abrir os búzios da melhor forma possível, saber interpretar da melhor forma possível aquilo que os búzios lhe falam. Quando se joga a lobaça, por exemplo, você tem pretos velhos incorporados nos médiums. A lobaça, diferente do jogo de búzios, é um jogo que todo mundo consegue entender. Está ali no chão, riscado, os signos dos orixás, né, os símbolos dos orixás, e é jogado uma cebola roxa, e a cebola roxa ela vai caminhando para esses símbolos e vai se confirmando. Confirma, vai lá e confirma de novo, confirma de novo, confirma de novo. É assim que funciona, o jogo é aberto. Todo mundo que tem um pouco de conhecimento de signo, dos dois símbolos dos orixás, consegue compreender o que está acontecendo no jogo da lobaça. O jogo de búzio é muito exclusivo de quem está jogando, porque a maioria de nós não consegue interpretar a queda dos búzios, né, e a abertura deles, que é as mensagens que eles transmitem para vocês. Portanto, irmãos, tenham paciência. Se você é médium novo, paciência. Tenha paciência. Tudo tem seu tempo, ok? Não se afobe em saber quem são seus orixás. Não queira saber os nomes dos seus guias espirituais. Eles vão falar para você. Antes de falar para outros, eles vão falar para vocês. Porque nós temos um monte de médium anímico que fica inventando o nome de guia espiritual de médium novo e depois se surpreende quando aparece, ao invés de um caboclo aimoré, aparece um caboclo araribóia incorporado. Por quê? Porque tem um médium anímico querendo dar nome no caboclo dos outros. Tenha paciência. Não fique martelando, ai, quem é a minha cabocla? Quem é o meu caboclo? Quem é meu preto velho? Deixa a coisa acontecer. Na vida da gente as coisas acontecem, simplesmente acontecem. É igual uma flor desabrochando. Ela desabrocha e simplesmente a mediunidade acontece. A flor vem para fora. E nós precisamos deixar isso acontecer. Se nós ansiarmos, se nós tentarmos interferir nisso, nós acabamos atrapalhando o processo de desenvolvimento mediúnico e gera-se assim, então, diversos médiuns frustrados que infelizmente abandonam os nossos terreiros aos montes do Brasil afora. Esse é o nosso vídeo de hoje. Fica aqui um axé luminoso a todos vocês. Curtam o nosso canal, curtam o nosso grupo Umbanda Brasil no Facebook, curtam nossa página Mensagens de Aruanda e ouçam o nosso programa Papo de Terreiro. Um abraço do Michel, até o próximo vídeo.